Vamos lá. Bom, Patrick, cara, obrigado por participar aí desse nosso bate-papo, tá? Eu fiz um vídeo aí sobre problema dos alunos em sala de aula, e tu como professor universitário aí, queria que tu falasse um pouco dessa situação dos problemas, falasse um pouco da tua atividade profissional aí pra gente, por favor. Bom, eu sou formado em biomedicina, né, graduação, aí isso pela URGS, aí eu fiz um mestrado, doutorado também pela URGS, na área da fisiologia humana, né, e terminei em 2019 e desse tempo para cá, 2020 para cá, eu tenho dado aula na universidade, né, para os cursos de graduação na área da saúde, que envolve diversos cursos, curso de medicina, de biomedicina, farmácia, educação física, terapia ocupacional, fisioterapia, odontologia, entre vários cursos, mais ou menos aí uns 15 cursos, que são os cursos mais clássicos assim, nas universidades, dentro da área da saúde, né? Então, eu assisti esse teu vídeo, né, sobre os desafios e as dificuldades em sala de aula, né, em que tu citou alguns exemplos, mais na parte do ensino fundamental, do ensino médio, né, o ensino mais de base, né, mas muitas dessas dificuldades, elas também se refletem lá no ensino universitário, né, lá no ensino já na graduação. Que tipo de problema assim tem? São os mesmos de alunos que fazem bagunça, que jogam papel, que gritam, agride o professor, ou outro tipo de problema que vocês têm na universidade? Em geral, essas questões mais comportamentais, né, como os alunos já são um pouco mais adultos, estão aí na sua faixa de 18, 20 anos de idade, a gente não tem tanto problema, né, os alunos na parte de comportamento, né. O que me chama a atenção mais de dificuldades assim, é a questão da atenção, né, dos alunos conseguirem manter o foco e a atenção durante o período de aula, né, sem desligar em algum determinado momento ou sem se distrair com algum outro tipo de distração, né. Então, assim como no ensino fundamental e médio, eu acho que isso também ocorre na universidade. E qual é o tipo de distração que eles têm? Assim, o que é que distrai hoje o aluno em sala de aula? Eu acho que tem alguns desafios, né? A questão, por exemplo, das tecnologias, é algo que pode distrair o aluno, né? Então, hoje os alunos eles têm acesso durante a aula a essas tecnologias, seja computador, tablet ou celular, que é mais comum, né? Essas tecnologias muitas vezes podem ser utilizadas durante o processo de aprendizagem, então alguns alunos conseguem utilizar bem essas tecnologias, acompanhar, por exemplo, o material que está dando no quadro, que o professor está dando no quadro, nos slides, ele consegue acompanhar no seu tablet, no seu computador, fazer suas anotações direto no material, isso facilita um pouquinho para ele, porque ele não precisa copiar o que está lá no quadro, né, já está pronto ali para ele. Às vezes ele está também com um livro digital aberto, né, pode estar lendo alguma coisa do livro digital enquanto está vendo o professor dar a sua explicação. Então, nem todas as tecnologias são ruins, mas em alguns pontos, né, tem alguns alunos que têm um pouco mais de dificuldade de lidar com essas tecnologias e acabam se distraindo, né. Então, até mesmo o aluno pode estar usando a tecnologia para ler o livro digital e daqui a pouco surge uma mensagem do WhatsApp, chega um e-mail, surge alguma notificação de algum vídeo no YouTube, no TikTok, alguma coisa assim, e o aluno acaba se distraindo, o aluno acaba migrando daquilo que ele estava fazendo para assistir alguma outra informação. Ô Patrick, e diante dessa dificuldade que o professor tem de manter a atenção do aluno em sala de aula, qual é a estratégia que tu usa para resolver isso? Tem algumas estratégias que a gente acaba utilizando, né? Por exemplo, tentar fazer com que o aluno interaja um pouco mais durante a aula, não fazer uma aula de 3 horas, por exemplo, só expositivo, só ficar lá falando e o aluno copiando, né? Então tu acaba fazendo alguns pequenos intervalos, assim, na aula. Eu já faço um intervalo normalmente, que é para o aluno sair um pouquinho, né, descansar, às vezes comer alguma coisa, tomar um café, mas durante a aula também... Qual é que é o tempo de aula que vocês têm mesmo? 3 horas de aula. Aí tu faz o intervalo. Faço o intervalo mais ou menos na metade, né? Mas durante a aula em si, a gente acaba adotando algumas estratégias, né? Por exemplo, eu gosto de botar algumas perguntas para os alunos durante a aula, daquilo que eu estou dando para eles de conteúdo,
né, para ver se eles estão entendendo, para ver se eles estão prestando atenção naquilo que eu estou falando. Então eu faço 20 minutos, meia hora e coloco 1 ou 2 indagações para eles responderem daquele conteúdo. Uma outra estratégia, né, às vezes eu inicio com alguma pergunta à aula, né, alguma pergunta, nesse caso da área de saúde, algum caso clínico do indivíduo, né, e ao final da aula eles precisam tentar responder aquela pergunta, ver se eles obtiveram os conhecimentos durante aquele tempo para responder aquela questão no final, né. As tecnologias, as próprias tecnologias, a gente tenta utilizar, né, a nosso favor também. Então, algumas tecnologias que a gente monta também de quiz durante a aula, para os alunos responderem. Mapas mentais, criação de mapas mentais, onde eles fazem resumos, né, resumos daquilo que eles estão vendo em aula. Isso pode ser feito durante a aula, pode ser feito depois da aula também. Às vezes a gente faz trabalhos em grupo também, que os alunos acabam interagindo mais entre eles, isso deixa eles mais ligados um pouco na aula, né? Faz com que eles não fiquem, muitas vezes, desliguem por questão de estar cansado, né? Ou por estar pensando em outra matéria, ou pensando em alguns outros problemas pessoais. Então eles acabam interagindo mais entre eles e construindo conhecimento entre eles. Isso também é uma estratégia interessante. Legal. E tu tem dificuldade de chamar a atenção dos alunos? Tu tem dificuldade de impor a tua autoridade em sala de aula? Ou isso na universidade não é um problema tão forte assim dentro da sala de aula? Acho que isso é mais comum para o ensino mais básico. Ali, como a gente trabalha mais com alunos mais adultos, mais maduros um pouco, essa questão deles se manterem em silêncio, né, se manterem sentados, acompanhando a aula, é algo mais tranquilo. Ou seja, na universidade não tem nenhum aluno que fica jogando papelzinho no outro, não fica? Normalmente não, né? Normalmente não. Os alunos vão ali para querer estudar, até porque na universidade já foi uma escolha deles, né? Que eles estão ali, na universidade privada ainda estão fazendo investimento naquilo ali, né? Então, a tendência é que eles tentem aproveitar bem aquele tempo, né? Como dificuldade, o que eu vejo mais é a questão mesmo da atenção, né? A atenção de manter o foco durante aquele tempo, estudando aquele determinado conteúdo. Bom, Patrick, tu disse que a maior dificuldade é fazer com que o aluno mantenha o foco no conteúdo por um tempo razoável, né? E a que tu atribui essa dificuldade hoje em dia dos alunos? Eu acho assim, Luciano, que essa dificuldade ela não é específica dos alunos, né? Isso eu acho que é mais um reflexo da sociedade, né? De forma geral, eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade hoje em dia maior de manter o foco em uma única atividade, né? Manter a atenção naquilo que elas estão fazendo, né? Isso aí eu acho que tem várias causas assim que a gente pode elencar. A questão do número de informações que chega para o indivíduo hoje em dia, o tempo todo ele está conectado com outras pessoas e conectado com outro tipo de informação. Então está chegando mensagem no celular, tá chegando alguma coisa na televisão, no computador, está piscando alguma coisa para que ele responda um e-mail. Então o indivíduo está cercado, né, de informações e ele precisa ter como se fosse um filtro. Só que essa questão dos conhecimentos, né, que ele julga como conhecimentos que são úteis ou conhecimentos que não são tão úteis ou às vezes não são úteis naquele momento, é algo que precisa ser trabalhado também, algo que às vezes não só o estudante, mas a gente como adulto no dia a dia às vezes tem dificuldade de saber, né, qual tipo de informação é útil ou não naquele momento. Então aí entra as questões da tecnologia que podem ser úteis também e podem não ser úteis, né? Podem ajudar ou podem não ajudar o aluno, podem distrair o aluno ou podem somar no processo de aprendizagem do aluno. Então o problema maior é essa distração de informações que vão chegando o tempo todo pro aluno. Eu acho que esse é um dos problemas, né? E uma outra questão é a questão do imediatismo, a questão de hoje em dia a sociedade, eu vejo a sociedade como um todo ter uma dificuldade de acompanhar um processo, ou ter a dificuldade ou a paciência, às vezes, de seguir um processo, colhendo o resultado desse processo depois, lá no final, né? Porque isso é a aprendizagem, né? A gente está falando de aprendizagem aqui, aprendizagem mais intelectual, no sentido de aprender conceitos, coisas assim, mas a gente pode pensar em qualquer tipo de aprendizagem, incluindo no esporte, por exemplo, né? Então, no esporte também, né? Você vai melhorar no esporte dia após dia, treinando,
errando e aprendendo, errando e acertando, né? Então o aluno quer meio que aprender rápido um conteúdo complexo, é isso? Eu acho que sim, as pessoas de maneira geral, né, não têm, se dedicar mais tanto tempo para uma determinada atividade, para aquilo gerar algum tipo de resultado no final, tem sido, eu acho, uma dificuldade, né? Aquela questão de tentar algum tipo de facilitação para aprender aquilo de forma mais rápida, nem sempre essa facilitação vai te ajudar, né? Às vezes, na verdade, é uma faca de dois gumes, né? Tu acha que está aprendendo vendo um videozinho curto no YouTube ou lendo um resuminho de algum material no Google, ali na internet, mas aquilo ali muitas vezes, às vezes não está correto, está errado, muitas vezes, ou não traz os conhecimentos suficientes que tu deveria ter para aprender determinado conceito. Bom, Patrick, e como é que está a situação de leitura hoje dos alunos? Como tu falou que às vezes a gente prefere um vídeo no YouTube, uma informação mais rápida, e a gente sabe que o livro ainda é uma fonte de conhecimento. Como é que é isso na universidade? O aluno gosta de ler, ele prefere outras tecnologias? Como é que é essa situação? Isso eu vejo também como uma dificuldade, né? O livro como livro físico está cada vez mais em desuso. Então, claro, os alunos têm acesso a livros digitais hoje em dia, no tablet, no computador, para ler, mas como eu falei, esses instrumentos de tecnologia, muitas vezes o aluno está ali estudando, lendo o livro digital, daqui a pouco surge alguma chamada de vídeo, surge alguma notificação de vídeo no YouTube, ele acaba se distraindo um pouco, né? Eu ainda considero o livro físico muito importante, né? E aconselho os alunos a adquirirem o livro físico, aqueles que têm condições, ou pegarem na biblioteca o livro físico, né? E tu acha que os alunos hoje estão lendo menos do que antigamente? O aluno de hoje lê menos do que tu leu quando tu era aluno, tu acha? Eu acho que quanto ao livro físico, sim, né? E leitura de forma geral, eu acho que também o aluno está caindo um pouco caindo um pouco em desuso a leitura, assim, por essas questões do aluno. Falta de concentração, tu acha que é? Falta de concentração, ou às vezes tentar, como eu falei, pegar algum resumo, algum vídeo pronto, né? Ver alguém seguir algum perfil do Instagram, do TikTok, que tem diversos perfis para tentar aprender alguma coisa, né? Quando na verdade a aprendizagem é um processo mais lento, e um processo constante, e um processo que exige atenção e esforço, né? Então, para qualquer coisa, você precisa ter um esforço, você precisa se dedicar para aquilo ali, né? E o livro te permite, principalmente o livro físico, te permite ter um tempo e um espaço em que tu vai te dedicar somente àquilo, né? Então, quando tu vai pegar um livro físico, tu vai sentar na mesa, tu vai sentar no sofá, tu vai desligar a TV, tu vai ficar te concentrando naquilo que tu está lendo, fazendo de repente algum resumo do lado, né? Mas é um espaço que eu acho que é um espaço mais individual quando tu está ali com o livro físico do que quando tu está tentando aprender através de algumas outras tecnologias. Legal. Nos colégios assim de séries iniciais, antes da universidade, né? Tem muito professor que eu conheço que está estressado, tem problema com os alunos, depressão, pais, tem muitos problemas professores que relatam que os pais vão lá brigar com o professor. Na universidade deve ser um pouco diferente. Isso, qual é o problema que o professor está enfrentando problema, assim, de depressão, está ficando com esse tipo de problema, ou como é que é essa situação? Acontece também no ensino superior, né? Os professores às vezes acabam com uma sobrecarga de trabalho muito grande, com muitas horas, muitas turmas também, isso pode acontecer. Tem a questão da universidade, o professor às vezes participa de algumas outras atividades que não só o ensino. Ele participa de pesquisa, então ele tem grupos de pesquisa que ele está relacionado, ele participa de extensão, que geralmente são atividades relacionadas à questão da comunidade, né, tentando trazer a universidade mais para próximo da comunidade, então tem vários projetos de extensão. E tem a própria questão administrativa, que o professor acaba tendo que participar de diversos cargos administrativos, de superintendência, da comissão de graduação, da comissão de ética, por exemplo, da universidade, e aí tem diversos tipos de conselho, então muitas vezes sobrecarrega também o professor, porque às vezes a gente pensa no professor da universidade só dando as aulas, né? Mas por trás daquelas aulas tem todo um outro trabalho, né? Tem o trabalho de montar as aulas, que às vezes é muito mais trabalhoso do que dar a aula. Então a aula, por exemplo, ela te consome 3 horas de aula.
Mas para montar a aula, tu fica dias montando a aula, lendo o livro. O professor precisa ler o livro, não só um livro. Precisa ler 3, 4 livros diferentes daquele assunto, montar, tirar o que é melhor daquele conhecimento para passar aquilo para os alunos. Então, as horas que ele dedica, às vezes, fora de sala de aula, dão muito mais trabalho do que as horas de sala de aula, né? Legal. E tu, como professor, qual é o teu maior orgulho dentro da sala de aula ou dentro da universidade? Tu, como professor, qual é que é o teu maior orgulho? O que é que te deixa mais contente? O que é que te deixa mais feliz? Eu acho que o professor é ver o aluno desempenhando, né? Ver o aluno crescendo, ver o aluno assim, aprendendo mesmo aqueles conceitos, né? Ver quando ele chega no próximo semestre, às vezes, e tu encontra ele no corredor ele dizendo, aquela aula foi muito boa, porque agora eu estou conseguindo aproveitar e estou conseguindo aplicar isso na outra disciplina, ou quando ele já inicia a parte clínica e ele te encontra e diz, olha só, teve isso, eu consegui utilizar aquela aula que a gente teve e por conta disso eu consegui resolver o problema, sabe? Ver ver no aluno, né? Eu acho que o trabalho nosso é refletido no aluno, né? A gente vê o crescimento deles e tem às vezes esse feedback deles assim de como aquilo foi bom para eles. E se tiver uma nota 4,75, tu arredonda para 5 ou para 4,5? Depende da situação ali. A média, por exemplo, das turmas são 6, né? Às vezes o aluno fica com 5 e 9, né? Para o aluno repetir toda aquela cadeira, assim, às vezes é uma pena, né? Por uma questão de 1/10. Então, muitas vezes a gente analisa aquela questão, assim, pega as provas de novo dele, vê se está faltando algum conhecimento específico para o aluno. Eles têm, na universidade eles têm às vezes as provas de recuperação também que eles podem fazer, né? Para tentar ser aprovado na disciplina. E quantos alunos tem geralmente as tuas turmas? Em torno de 30, 35 alunos, mais ou menos. 30, 35. Quantos reprovam no semestre, em média? Varia de ano para ano, assim. 3 alunos, 5 alunos, 7 alunos. 10%. 10%, 15% às vezes. Depende muito da turma. Tem turmas que não reprovam alunos também, tem turmas que reprovam um pouquinho mais. Ô Patrick, e esses alunos universitários, por eles serem mais maduros, né, que os séries iniciais, tu acha que isso ajuda na condução da aula? E outra coisa, estes alunos lá, universitários, eles sabem o que eles querem, eles são maduros o suficiente? Como é que é essa situação em sala de aula? Nos primeiros semestres, né, é um pouquinho mais complicado às vezes para o aluno, porque é uma transição, né, que ele está passando ali. Ele vem do ensino fundamental, ensino médio, e muitas vezes vem do cursinho. Muitos alunos fazem 1 ano de cursinho antes de entrar na universidade para fazer o vestibular, para fazer o Enem, as provas, né, e que é uma dinâmica diferente. Nos cursinhos, por exemplo, o aluno acaba tendo que decorar muitos conteúdos para passar numa determinada prova, naquele momento que é o vestibular, que é o Enem, né? E na universidade a dinâmica já é diferente, né? Ele vai ter 4 anos, 5 anos, 6 anos, dependendo do curso, em que cada disciplina e cada conhecimento ele vai se somar com os demais, né? Então, os conhecimentos do segundo semestre, para que ele entenda, ele precisa daqueles que vieram no primeiro semestre. Quando ele chega no terceiro semestre, ele precisa dos conhecimentos do primeiro e do segundo semestre. Então, na verdade, vai se somando conhecimentos e a ideia é que ele consiga aplicar aquilo dentro da sua formação, né? Dentro da sua formação profissional. Então, pegar aqueles conteúdos teóricos ou até mesmo conteúdos práticos, tem algumas aulas que são aulas práticas, e depois aplicar isso seria o objetivo. E dentro da sala de aula, né, o aluno ali dentro da sala de aula em si, ele obviamente, qual que é o medo dele? Ele tem medo de rodar, ele tem medo de pagar de novo a mensalidade, ele quer acompanhar a turma, quais são assim, o que é que motiva, na tua opinião, o aluno ter uma nota boa e ficar com foco no conteúdo? Essas questões do medo que tu levantou, assim, eu acho que acontece, né? O aluno tem muito medo de perder a turma, né? No sentido de se ele rodar naquela disciplina, ele vai ter que se formar com uma outra turma que não é a turma dele.
Tem essa questão de na universidade privada ter que pagar de novo, né? Ter que fazer de novo aquele investimento numa mesma cadeira, né? Então todas essas questões eu acho que são relevantes, assim. Mas, cara, a gente sempre espera que o que motive o aluno seja o fato dele querer ser um bom profissional, seja o fato dele querer aprender, seja de ter aquela questão da curiosidade de querer entender aquele conhecimento, como é que é aquilo, como é que funciona, como é que ele aplica, né? Sempre a gente tenta motivar o aluno com esse tipo de perspectiva. Né? E os alunos trocam muito de curso no decorrer da universidade, assim, ou não? Tem alguns alunos que acabam trocando, né? Que cursam um semestre, 2 semestres e veem que aquilo não era o que eles esperavam. Né? Então acabam indo para outra área. Isso é comum. Muitos acabam se formando também, às vezes descobrem mais para o final do curso que não era aquilo que eles queriam, mas acabam terminando a formação e iniciam um outro curso de graduação. Né? Então tem vários casos assim que não é incomum os alunos trocarem, porque, como eu falei, né, às vezes eles estão nessa transição de sair do ensino médio para o ensino superior, acham muitas vezes que querem determinado curso, né, ou esperam alguma coisa daquele curso e veem que não é bem o que eles gostariam. Ô Patrick, e o professor, né, como tem uma carga de trabalho alta aí, tem uma atividade intelectual maçante, o que tu usa para te desopilar, o que te dá prazer fora da universidade? O que tu, quando tu não tá dando aula, o que tu gosta de fazer, assim? Eu gosto de praticar tênis, né, que é o meu hobby, assim, favorito, né? Acho bom, assim, porque dá uma relaxada, também ajuda inclusive com a parte intelectual também. Às vezes tu ficar muito tempo em cima de determinado trabalho intelectual, tu percebe que não está rendendo tanto, né? Então essas pausas, assim, tu ir jogar um tênis ou fazer outra atividade física que não necessariamente precisa ser o tênis, quando tu volta tu te sente revigorado, né? Tu pega de novo aquilo e às vezes algumas coisas que tu tá 1 hora quebrando a cabeça para tentar resolver se resolve em 5 minutos, depois que tu dá essas pequenas pausas, essas pequenas relaxadas. Então eu acho bastante importante, não só para mim, né, como professor, mas para os próprios alunos fazer atividade física também. Tenho certeza que auxilia eles na aprendizagem, no ensino também. Legal. E tipo assim, para finalizar, o que tu gostaria que melhorasse na relação professor-aluno dentro da sala de aula? Não, tá apagado. Essa é uma ótima pergunta. Eu acredito assim que o estreitamento dessa relação entre professor e aluno é algo que ajuda o aluno na aprendizagem, né? O aluno se sente mais à vontade de questionar o professor, né? Chegar ao professor e dizer aquilo que ele não está entendendo da matéria. O professor também consegue chegar para o aluno e explicar, às vezes, algum conteúdo de forma mais fácil, ou indicar determinado livro. Olha, esse livro é melhor para tu aprender esse determinado conteúdo aqui, para tu ler esse capítulo, né? Os alunos se sentem à vontade também de pedir para o professor algum tipo de material, muitas vezes, né? Olha, professor, eu gostaria de alguns exercícios para entender como é que eu posso aplicar isso. Então, é bem importante se manter próximo dos alunos, porque a gente precisa, durante o processo, né, saber quais são as dificuldades do aluno. Não é só no momento de prova, né, porque no momento de prova é o momento final. Então, ali, se o aluno já não consegue obter um resultado, um desempenho, né, já está no fim, né? Então é importante durante o processo ter esse feedback do aluno, saber se ele está entendendo durante o processo, se ele está construindo, se ele está aprendendo, para conseguir fazendo pequenos ajustes, muitas vezes mudando a própria metodologia que o professor está abordando aquela turma, né? Colocando daqui a pouco mais, como eu falei, mais exercícios, colocando mais casos clínicos, no meu caso, né? Então o professor consegue ter essa percepção, que ajuda a turma a entender, a compreender um pouco melhor os conceitos. Legal. E qual é a dificuldade? Tu sente que o aluno, nessa relação professor-aluno, tem alguma dificuldade de interação? Alguns alunos são mais tímidos, são mais quietos na deles, ou eles têm uma
tem uma boa comunicação com o professor? Eu acho que varia bastante, né? Os alunos, assim, dentro de 30, 35 alunos dentro de sala de aula, tem alunos de todo tipo de perfil, né? E com bagagens, histórias diferentes também. Então, o professor tem que tentar se aproximar. Claro, se você pensa em muitas turmas, é uma dificuldade que o professor tem, né? De pessoalmente, cada aluno individualmente, entender o aluno, entender os processos que ele passou na sua história até chegar ali, né? Mas eu acho que é importante o professor pelo menos tentar fazer esse movimento, né, de aproximação dos alunos, principalmente aqueles alunos que ele está observando que estão tendo um pouco mais de dificuldade para aprender, né, tentar entender onde que está a dificuldade do aluno, né, isso facilita essa relação mais próxima nesse processo. Beleza, e para frente, o que que tu sonha, o que que tu gostaria como é que tu gostaria que fosse, qual o teu sonho de relação professor e aluno dentro da sala de aula? Eu acho que é ter essa relação mais próxima, assim, ser essa relação mais próxima, uma relação honesta entre o aluno e o professor, né? O professor não está ali como o dono do saber, né? O professor é um cara que estudou aquilo ali, estudou mais do que eles, porque até o momento eles não têm conhecimento daquilo, ou têm um conhecimento, mas é um conhecimento que não é tão aprofundado quanto o do professor, mas que tem uma relação de isonomia entre o professor e o aluno, né? Eu acho que essa questão de ter o professor como quase um chefe dentro de sala de aula, ela já não se estabelece mais nos dias de hoje, né? O professor está ali para construir um conhecimento junto com o aluno, né? E para facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Esse é o objetivo do professor, né? Não é tentar empurrar à força alguma coisa sobre o aluno, né? E também aquele tipo de abordagem que o professor trouxe para a sala de aula é a abordagem que ele imaginou que seria a mais fácil para os alunos aprenderem. Daqui a pouco os alunos dão uma dica para o professor: olha, professor, a nossa turma ela aprende mais fácil dessa forma, a gente tem mais facilidade dessa forma. Então, por isso a importância da relação do professor com o aluno, sabe? O professor não pode ser um tirano em sala de aula com os alunos, né? Ele tem que deixar os alunos à vontade, para que os alunos consigam trocar experiências com ele. E muitas vezes o professor aprende também com os alunos, né? Quantas vezes os alunos não me trazem alguma coisa de alguma outra disciplina, ou de alguma experiência, de alguma vivência deles, que eu aprendo junto com o aluno, né? E às vezes isso dá gancho para eu encaixar outro conhecimento. Então as aulas são muito dinâmicas, assim, o professor ele traça um roteiro da aula, mas aquilo ali acontece ao vivo, né? Como no teatro, assim, não é o filme, ou não é o vídeo que a gente está gravando, né? A aula não tem cortes, né? A aula tu está fazendo aquilo ali, daqui a pouco vem uma questão, uma indagação, e tu acaba indo por um outro caminho. Se tu der a mesma aula para 8 turmas, a aula nunca vai ser igual nas 8 turmas. Ela vai ter um caminho diferente nas 8 turmas. E isso vem muito da relação do aluno com o professor, eu acho. Legal. Valeu, Patrick. Obrigado aí. Show, acho que bacana essa conversa aí, essa reflexão que a gente fez. Bom, a ideia é discutir ideias. Bacana, valeu. Show, valeu.